Boa noite a todos. Que Deus nos abençoe. É uma honra estarmos nesta casa comemorando 75 anos, puxa, e a inauguração desse salão. Eu me sinto realmente honrado por estar aqui presente nesta noite para conversarmos sobre o pensamento e a obra de Allan Kardec. Aqueles que me acompanham pela internet sabem que esse foi o nosso compromisso já há muitos anos, de divulgar a obra de Allan Kardec para o mundo. Quando a gente começou com o projeto, a gente foi um pouco pretensioso, né? Não vamos divulgar só para o Brasil, que é o maior país espírita do mundo, mas a nossa intenção é levar Kardec para muitos lugares. Por isso a gente criou a Kardecpédia e ela está hoje em 9 idiomas, inclusive em russo, foi o último idioma que a gente colocou, em chinês tradicional e simplificado, em alemão, em inglês, em espanhol, em italiano, em francês, em português. E a gente está trabalhando aí para também em breve colocar num 10º idioma. Bom, mas a gente não veio aqui para falar da Kardecpédia, eu já fiz isso numa entrevista que vai ser transmitida aí, então vocês vão poder ter bastante detalhes sobre a Kardecpédia. A gente escolheu conversar sobre esse tema, as paixões e a escala espírita. São dois temas muito importantes dentro da obra de Allan Kardec. O tema das paixões aparece em algumas questões, mas em especial tem uma seção específica, exatamente no último capítulo da terceira parte, intitulado Da Perfeição Moral. Allan Kardec tem um item específico para tratar das paixões, e aí já fica a referência. Vai no Livro dos Espíritos ou na Kardecpédia, digita a palavra paixões, que você vai chegar naquilo que Allan Kardec coloca, primeiramente em O Livro dos Espíritos. Depois ele vai também tratar das paixões na obra Gênese. Ele vai discutir sobre a origem das paixões e como as paixões são importantes. E também tem na Revista Espírita textos muito importantes sobre as paixões. E também a escala espírita, uma escala muito importante, quando Allan Kardec, junto com os espíritos, vão elaborar uma classificação dos espíritos de todo o universo. Como é que eu poderia agrupar os espíritos? Então, nós vamos também entrar um pouquinho nisso, não apenas espíritos encarnados, mas principalmente fora do corpo, todos podem ser encaixados dentro da escala espírita. Eu explico com profundidade esses dois temas em meus livros. As paixões eu trato no livro Os Espíritos e os Homens, com muito mais detalhes. Aqui eu vou fazer só provocações. Não espere que em 50 minutos, no máximo 60, a gente vá tratar com profundidade da temática. O tempo seria muito curto. Então, a gente aprofundou bastante as paixões no nosso livro Os Espíritos e os Homens, e a escala espírita a gente estuda também com detalhes. É uma escala muito importante, porque ela, de certa forma, é uma síntese do próprio espiritismo, dada a sua importância, como vai dizer o espírito Sócrates na obra O Livro dos Médiuns. Ele tem uma observação, quando ele fala, acho que está falhando, talvez seja a pilha, não? A bateria, às vezes. Bom, então o espírito Sócrates, tem no Livro dos Médiuns, ao falar acerca da classificação e da explicação que Allan Kardec vai dar dos diversos tipos de mediunidade, ele fala da importância da escala espírita, porque, num certo sentido, a escala espírita, vamos trocar, né? Melhor. Num certo sentido, como ele vai dizer, a escala espírita ela também tem uma síntese do próprio espiritismo. Então vamos tentar apenas fazer provocações para que vocês saiam daqui com vontade de estudar essas duas temáticas nas obras de Allan Kardec. Eu poderia começar com uma definição de paixões, né? Que a gente poderia sintetizar dizendo isso. São sentimentos ou emoções da alma que são causados, mantidos e fortalecidos pelas influências da matéria. É mais fácil dar exemplo, né? Você tem ciúme,
inveja, mágoa, raiva, tristeza, alegria, amor, ódio. São paixões da alma, que vão nascer ao longo do processo evolutivo do espírito a partir das influências do corpo. É por isso que, na Gênese, Kardec vai dizer o seguinte: estudando-se todas as paixões e mesmo todos os vícios, vê-se que as raízes de umas e outros se acham no instinto de conservação. O exercício das paixões constitui uma necessidade para o efeito da conservação da espécie dos indivíduos, materialmente falando. Então, ao longo do processo evolutivo em que a gente foi habitando mundos corporais, em especial na Terra, o instinto de conservação fez com que a alma desenvolvesse certas emoções, certos sentimentos visando a sua conservação. Assim, por exemplo, você busca, pela conservação, aquilo que lhe causa alegria, que lhe dá prazer. Então, veja, prazer, alegria vindo do processo, inicialmente, da própria conservação. Ou o contrário, quando você tem um atentado contra a sua saúde, você tem, às vezes, tristeza, fica com raiva, fica inconformado. São paixões que decorrem desta influência do próprio corpo e que o espírito leva consigo também após a morte do corpo. Nós vamos entender um pouco mais isso quando tratarmos da escala espírita. Então veja que ela tem uma origem no instinto de conservação. Se ela tem uma origem no instinto de conservação, se o instinto de conservação é algo divino, porque está na natureza, a origem das paixões não pode ser ruim. Ela tem uma origem boa. É por isso que nós vamos encontrar Kardec dizendo o seguinte: será intrinsecamente mal, perguntando aos espíritos nesse item 907, que se encontra lá no capítulo da perfeição moral. Será intrinsecamente mal o princípio originário das paixões, embora esteja na natureza? Veja que na própria pergunta, Kardec deixa claro: o princípio originário está na natureza, porque o instinto de conservação é algo divino, natural, foi colocado no ser visando a sua conservação. Olha a resposta que os espíritos vão dar: não, então não é mal. A paixão está no excesso de que se acresceu à vontade, visto que o princípio que lhe dá origem foi posto no homem para o bem, tanto que as paixões podem levá-lo à realização de grandes coisas. O abuso que dela se faz é que causa o mal. Então começamos a entender como ela nasce do instinto de conservação, seu princípio é bom. Então você tem algo que aumenta a sua vontade. É por isso que às vezes se diz: fulano está apaixonado, ele faz aquilo com mais vontade. Se ele tem amor, paixão por alguma coisa, ele se dedica àquilo. Do mesmo jeito, quando ele tem, por exemplo, uma repulsa a alguma coisa que lhe faz mal, sua vontade cresce para combater esse mal. Por exemplo, se você pega uma doença, como você sente repulsa por essa doença, porque ela lhe causa algo ruim, você fica triste e busca enfrentar isso. Então você tem vontade de enfrentar aquilo que lhe faz mal, do mesmo jeito que você tende a se dedicar naquilo que você ama, naquilo que lhe traz alegria. Então veja que a paixão faz com que a sua vontade aumente. Então veja: amor, ódio, tristeza, ciúme, alegria, raiva, tudo isso são emoções da alma que, por nascerem do instinto de conservação, são chamadas de paixões. Então esse é o primeiro conceito que temos que ter na cabeça. O problema é quando a gente se entrega a essas emoções e não as domina. E aí a gente acaba usando mal. É o que Kardec vai colocar agora numa metáfora, junto com os espíritos, muito boa, que é a pergunta 908. Como se poderá determinar o limite onde as paixões deixam de ser boas para se tornarem más? Como é que eu sei? Quando uma paixão
deixa de ser bom e fica ruim, já que o princípio original é bom? A resposta é admirável dos Espíritos. As paixões são como um corcel. Corcel é um cavalo puro sangue. Então você imagina um cavalo puro sangue dentro de você, que só tem utilidade quando governado. Você está no comando. E que se torna perigoso quando passa a governar. Uma paixão se torna perigosa a partir do momento em que deixais de poder governá-la e que dá, em resultado, um prejuízo qualquer para vós mesmos ou para outro. Por exemplo, o amor-paixão. Governado é uma beleza. Você vai conduzi-lo na rota do bem. Mas se você desgoverna, você pode fazer coisa ruim para você ou para os outros. Quantas pessoas por amor fazem tolice? Às vezes, por exemplo, a mãe, por amar demais o filho, não deixa que ele seja responsável pela própria conduta. Aí, se ele comete um erro, ela não deixa que ele sofra as consequências do erro que ele cometeu. Por que não? Como é que ele vai aprender que é o erro, se não colhendo as consequências desse erro? E às vezes o amor, não quero que meu filho... Mas ele precisa aprender. E muitas vezes a aprendizagem é fruto dessa experiência de tristeza ou de dor pela conduta errada, pela conduta que foi cometida equivocadamente. Então, às vezes, o amor descontrolado, o amor-paixão, vou sempre frisar isso, porque nós vamos mostrar daqui a pouco que as palavras, elas têm, como vocês sabem, muitos significados, e tem um conceito de amor que não é paixão, que eu depois vou explicar quando entrar na escala espírita. Mas esse amor-paixão pode, desgovernado, produzir coisas ruins. Você pode usar a sua vontade somente para aquilo. E às vezes você não raciocina quando está apaixonado, não é assim que costuma dizer? O jovenzinho está com um amor muito grande por aquela jovem. Bom, se não controla, pode fazer coisas que depois ele se arrepende. Jesus, o negócio aqui está falando sozinho. Falou, vocês ouviram? Essa. Bom, então, mesma coisa, o ódio. O ódio, no sentido de uma aversão a algo ruim, sob controle, ele até pode ser bom. A palavra é ruim, ódio. Como eu disse, a palavra ódio pode ser usada como uma paixão, e o descontrole do ódio também é chamado de ódio. Nós estamos mais acostumados com o descontrole. Por isso que a gente diz que o ódio é sempre ruim. Mas o ódio, como pura aversão ao mal, não é ruim. Por isso que eu falo, você vai amar a doença? Doença querida, fica comigo. Não, você tem que ter aversão à doença para poder combatê-la. Vários filósofos chamam isso de ódio. E, embora a gente use o ódio com um excesso da própria paixão ódio. Por isso que o ódio sempre tem o significado mais de algo ruim. Nenhum problema. As palavras são polissêmicas, elas têm o significado do contexto do uso, de onde você está sendo usado. Então não tenham medo das palavras. Viu? As palavras não podem ser lidas isoladamente, porque isoladamente elas podem gerar confusão. Para dar um exemplo, imagina que você diz assim, Deus é amor. Isoladamente. Para pensar. Amor é um sentimento. Se você lê isoladamente a frase, Deus é um sentimento. Bom, o sentimento está onde? Na pessoa que sente. Então só existe sentimento se tiver pessoa sentindo. Se ninguém sentir amor, Deus desaparece. Bom, mais ainda, como o sentimento está nas almas, ele nem poderia ter criado as almas, porque ele só existiu no momento em que as almas passaram a ter sentimento. Então, Deus é amor isoladamente, não faz sentido. Mas se você olha num contexto em que o indivíduo está dizendo assim, há uma lei de amor. Lembra a lei de justiça, de amor e caridade? Deus nos ama. Então Deus é amor. Você quer dizer agora que você está simplificando Deus é amor para não precisar falar tudo isso, né? Você acabou de falar tudo isso e agora você resumiu na frase Deus é amor, nenhum problema mais. Ok? Mas qualquer coisa isolada do contexto, qualquer palavra, pode ter uma interpretação equivocada.
Então, as palavras elas ganham significados no contexto em que ela aparece. Então, nunca olhe uma palavra isoladamente, veja o contexto para você entender o que a pessoa está dizendo. Então, o ódio como paixão, se for muito baixinho, por isso que às vezes eu prefiro usar a palavra aversão, né? Você tem uma aversão àquilo, é útil. Você tem que ter aversão ao mal, aquilo que causa doença, aquilo que prejudica. Mas se isso cresce demais e vira esse ódio, agora no sentido de coisa ruim, aí é perigoso. Porque aí você começa a ter esse sentimento de ódio até para com as pessoas, o que é algo absolutamente equivocado. Então, o primeiro ponto, a paixão em si é boa, porque ela tem uma origem boa. Mas se você deixa ela te controlar, ela vira má. Então, às vezes, você usa a palavra paixão má para dizer daquela paixão descontrolada. Então, você pode usar como paixão má. Então, a gente diz que o ciúme é uma paixão má, que o orgulho é uma paixão má, que a inveja é uma paixão má. Porque a gente está supondo já tudo isso descontrolado, nos governando, e não a gente governando. Está claro? E a diferença entre a paixão e o vício é uma questão só de hábito. Se você habitualmente tem ciúme, você diz vício do ciúme. O ciúme virou um vício moral, porque ele foi uma paixão descontrolada que você repete. Ou seja, você permite que o seu mundo íntimo repita essa paixão constantemente. Ela virou um hábito. Vício e virtude são hábitos. Aquilo que ocorre continuamente. Então, você pode ter a mesma palavra inveja significando uma certa paixão e, ao mesmo tempo, um vício moral. Aí está o problema. Virou um hábito, virou constante em você. E você passa aí a ter ciúme permanentemente. Ciúme de tudo, ciúme das pessoas, das coisas que você faz. Veja como isso prejudica a pessoa. Quem tem relacionamento sabe o quanto isso pode prejudicar se você se deixa levar por essas paixões. Lembra o corcel, cavalo puro sangue, você não controla, vai te levar para o precipício. Controle. Qualquer emoção tem que estar sobre você que tem que mandar. Mande você na emoção. Para isso nós temos a vontade. A vontade é esse elemento forte para você aprender a controlar as paixões. Então aí nós temos um pouco mais agora de clareza do que é a paixão. Então eu posso até voltar lá para aquela definição. São sentimentos ou emoções que ocorrem na alma. Muito cuidado. Só a alma tem emoções e sentimentos. Isto é espiritismo. Muito cuidado, gente. Não confundir com boa parte das psicologias do mundo que são materialistas, que colocam emoções no corpo, no cérebro, alguma coisa. Não. O espiritismo é uma doutrina espiritualista. Aliás, na página do rosto do Livro dos Espíritos está escrito lá em cima, filosofia espiritualista. Por que Allan Kardec colocou isso? Para o leitor já saber, aqui tudo que se chama fenômenos mentais, todos os pensamentos são exclusivos da alma. É a alma quem pensa, e não o corpo. E pensamento dentro do contexto da filosofia espiritualista e do espiritismo são todos os estados internos da alma. Sentimento, emoções, ideias, raciocínio, vontade, memória, percepção, tudo isso são pensamentos e tudo isso está exclusivamente na alma. É por isso que morre o corpo. O espírito continua com tudo, não perde a memória, porque a memória não estava no corpo. Não perde as emoções, não perde o que ele aprendeu, o conhecimento, porque não estava no corpo. Foi destruído e tudo persistiu. Embora boa parte das psicologias materialistas acham que é sério, e acham que vão curar as emoções e as paixões curando o cérebro. Estão redondamente enganados. Essas emoções estão na alma. Isto é o que o espiritismo coloca. O que as psicologias colocam, aquelas que são materialistas, é problema delas. Eu não vou entrar aqui na discussão com os psicólogos que adotam correntes materialistas. É uma questão deles, é uma opinião pessoal deles com respeito àquilo que eles estudam.
Meu papel aqui é explicar espiritismo e não psicologia. Aliás, muito cuidado com a palavra. Psicologia, se for olhar etimologicamente, é o estudo da alma. Então só tem uma genuína psicologia, o espiritismo. A única ciência da alma é o espiritismo. Kardec deixa isso muito claro. Por isso a sua revista espírita chama-se Revista Espírita ou Jornal de Estudos Psicológicos, que lá no século XIX a palavra psicologia designava estudo da alma. Depois virou estudo da mente, do comportamento, etc, etc. Que as academias foram por outro caminho. A gente respeita a opinião acadêmica, mas a gente tem que falar do espiritismo. Para o espiritismo, nós temos uma alma e todos os chamados estados mentais, fenômenos mentais que os psicólogos estudam, as correntes materialistas dominantes, atribuem a propriedades do cérebro, ou da mente, que é uma propriedade do cérebro, dá na mesma. Morre o cérebro, morre a mente, morre tudo. Para o espiritismo, não. Nada disso é propriedade, seja da mente como propriedade do cérebro, seja do próprio cérebro, é propriedade da alma. Isto é espiritismo. Ok? Fica claro? Se tem algum psicólogo presente, a gente respeita a opinião dele nas correntes psicológicas que ele estuda, mas não é espiritismo. Para o espiritismo é uma genuína psicologia entendida como estudo da alma. Então, isso é muito importante deixar claro. Então, essas emoções estão na alma. Somente a alma sente. A matéria influencia. Dá um exemplo. Se eu chego aqui e piso no pé de alguém, essa pessoa vai sentir dor. Se ela não tiver nenhum problema no seu sistema nervoso, vai sentir dor. Mas ela também poderá sentir, a partir da dor, raiva. E dependendo do nível que ela está acostumada a transformar a dor, ela pode sentir ódio. E essa raiva, esse ódio, pode levá-la a me agredir, inclusive fisicamente, não só verbalmente. Então, algo que nasceu de uma influência da matéria, do corpo, do sistema nervoso, virou uma paixão na alma, ok? E a alma poderá, a partir dessa paixão, aumenta a sua vontade, e ela poderá ou controlar, engolir, pensar assim, eu vou torcer o pescoço do cosme caridosamente, só pensar e não agir. Ou se o descontrole for muito forte, ela pode agir e torcer mesmo. Então, essas emoções da alma que decorrem dessa influência da matéria são as paixões, o corcel, o cavalo puro sangue que a gente tem que domar. Está claro o conceito? Agora vamos para o segundo elemento importante, que é a escala espírita, para depois a gente fazer a ligação entre os dois. O que é a escala espírita? Existem, na obra de Kardec, duas formas de classificar os espíritos. A mais conhecida, a mais importante, a mais detalhada é a chamada escala espírita, que Kardec começa a falar delas lá no item de O Livro dos Espíritos, a partir principalmente da questão número 100, e aqui nas questões 101, 107, 112, a gente resume do meio aqui, nós temos a escala espírita, primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem. É a chamada escala ternária. Os espíritos foram classificados em 3 ordens: os espíritos puros ou perfeitos, os espíritos bons e os espíritos imperfeitos. Cuidado, eu sempre digo, não leiam as palavras perfeitos, bons ou imperfeitos como adjetivos. Porque se você lê como adjetivo, o que não é perfeito é imperfeito. Só podia ter 2 ordens, tem 3. Então, é o nome de uma categoria de espíritos. Eu ia pegar o meu, eu até pensei na minha pasta, que está ali. Então, obrigado aqui, né? Ó, obrigado. Alguém leu o pensamento? Essas almas boas, né?
Oh, meu Deus, tem que agradecer, né? Escala espírita. Bom, esta aqui é uma outra classificação binária que Kardec faz em vários momentos da sua obra, para simplificar. Às vezes ele diz assim, espíritos elevados. Às vezes também aparece a palavra superior. Quando ele fala elevado por oposição a inferior, você deve interpretar assim: os inferiores são terceira ordem e os elevados podem ser puros ou bons. Tá claro? Então, às vezes, quando uma vez falava sobre Jesus, dizendo que Jesus é um espírito puro ou perfeito, uma pessoa mandou a pergunta aí por e-mail durante a palestra, assim, até brigando um pouquinho, dizendo, não, absurdo, está aqui na obra Gênesis a frase que Kardec diz que Jesus é um espírito elevado ou superior. Aí eu disse para a pessoa, continua lendo um pouco mais abaixo na Gênesis, você vai encontrar a frase que Kardec diz, Jesus é um espírito puro. Nenhuma contradição. Porque o elevado pode ser puro. Então, o espírito pode ser puro e elevado. Pode ser bom e elevado. Nenhum problema. Kardec estava usando as duas nomenclaturas. O elevado, você se usar só elevado, você fica na dúvida. Será que ele está falando dos puros ou dos bons? Você tem que olhar o contexto para saber. Agora, se ele usa a expressão espírito inferior, ele está falando dos espíritos imperfeitos. Bom, essa escala visa ordenar os espíritos a partir do grau de progresso intelecto-moral alcançado. Então, o que ele faz? Como é que eu posso agrupar os espíritos de acordo com a sua evolução intelectual e moral? Por isso ele agrupa. Olha aqui, terceira ordem, espíritos imperfeitos. São aqueles em que predominância da matéria sobre o espírito. A matéria domina o espírito. Sabe o que significa isso? Paixões más. Quando a matéria domina, as paixões nos dominam. É o cavalo descontrolado. Sempre, não precisa ser sempre, basta que seja de vez em quando. Se de vez em quando a gente sente ciúme, raiva, ódio, nós estamos onde? Terceira ordem, a ordem dos espíritos imperfeitos. Por isso, é uma propensão para o mal. Porque se eu tenho esse sentimento ou essa emoção de raiva, eu sou propenso a fazer o mal, a violar a lei de Deus. Eu vou agredir, eu vou ferir, eu vou fazer um estrago. Aliás, as guerras, o que são, senão a propensão para o mal, a humanidade que quer resolver o problema eliminando o outro. Ignorância, orgulho, egoísmo e todas as paixões que lhes são consequentes. Esse é a terceira ordem. Então eu sempre brinco, quer saber se você está na terceira ordem? Faça a seguinte pergunta, eu sinto de vez em quando, não precisa ser sempre. Ciúme, inveja, raiva, ódio, de vez em quando? Alguém aqui sente? Hã? Então venham para o meu time, somos da terceira ordem, somos espíritos inferiores ou imperfeitos. Não tem uma quarta ordem, tem gente que quer se rebaixar. Isso não tem. Ok? Só que, é claro, dentro da terceira ordem, há 5 classes. Quem estuda a escala espírita, eu não vou trabalhar aqui as 5 classes. A última, o mais atrasado de todos, é chamado de impuro. 10ª classe. Kardec divide em 3 ordens e 10 classes. A última, 10ª classe, que é dos impuros. Que caracteriza os impuros, eles amam o mal, têm prazer no mal, gostam de fazer o mal. É o mais atrasado de todos. A gente não gosta, só que de vez em quando o corcel descontrola, né? O cavalo vai para um lado e eu não consigo segurar a rédea. Mas a gente não tem aquele prazer de sair fazendo mal para os outros. Mas de vez em quando escapa, né? Como eu falei, de vez em quando você tem vontade de apertar o pescoço de alguém carinhosamente. Mas já é terceira. Quer dizer, nós não estamos na 10ª classe, talvez não, porque se tivesse, vocês não estariam aqui. Ninguém está aqui, eu posso garantir, não é da 10ª classe dos impuros, porque estão aqui. Porque se tivesse só
vontade do mal, já tinha sido assassinado aqui por falar essas coisas, já tinham tirado um revólver e dado um tiro daí. Então não tem espírito impuro nessa sala, ok? Depois nós vamos para os espíritos bons, que é predominância do espírito sobre a matéria. O que significa? Eles não têm paixões más. Porque quem controla? O espírito. O corcel está sob controle. Por isso ele só tem desejo do bem. Um espírito bom nunca tem desejo do mal. Se você pisa no pé de um espírito bom, ele sente dor, mas não cai. Ah, impossível. Uma vez eu falava isso para alguns amigos psicólogos, alguns materialistas, diziam, não existe esse cara com ele no seu consultório, ele nunca vai aparecer mesmo, por isso que você acha que ele não existe. Não vai aparecer no consultório. Ele nunca tem desejo do mal. Então você já começa a entender que os espíritos da segunda ordem são raros quando encarnados. Raros. É só você perguntar quantas pessoas você conhece que nunca tem desejo do mal. Nunca. E nunca tem desejo do mal. E eu me recordo, eu sempre brinco, aqueles que me acompanham já me ouviram falar nisso. A primeira vez, há 40 anos, que estudei com mais atenção o livro dos Espíritos, o tradutor havia colocado, se não me engano, na pergunta 98, acho que é 98, ele havia, ao começar a falar dos espíritos bons, ele diz assim, neles predomina o bem. Aí, naquela ocasião, eu falei, eu sou espírito bom, né? Que predomina o bem. De vez em quando o mal vem, mas eu me coloquei na segunda ordem. Mas quando eu fui estudar o francês, eu caí na escala espírita. Aí eu disse, para que eu fui estudar o francês? Eu já estava no meio do caminho. Que lá no francês, o tradutor foi infeliz. No francês estava, só tem desejo do bem. Não é que o desejo do bem predomina, tem apenas o desejo do bem. Aí eu caí na escala, apenas. Eu falei, para que eu fui estudar francês? Eu não devia ter ficado no português, que eu já estava no meio do caminho. Mas, por isso, na Kardec Impéria, sempre que a gente pega alguma coisinha, um deslize, não é má intenção do tradutor, foi o que ele entendeu, o que ele escreveu. A gente tem que agradecer aos tradutores, que é um trabalho complexo, difícil. Às vezes ele faz uma escolha e a escolha não é tão feliz. Não é culpa proposital dele, foi uma escolha infeliz, e às vezes essa escolha infeliz, por isso que na Kardec Impéria você pode ler o português junto com o francês, você bota a questão em português, marca, compara o português com o francês, abre os dois, você pode olhar se você tiver dúvida. Então veja que esse é raro encarnador, mas não é raro fora do corpo, por uma razão muito simples, tem uma lei natural, lei de Deus. Lei natural é uma lei de Deus. Muito importante. Essa lei natural, às vezes as pessoas não param para perceber. Ela está redigida, mais ou menos, eu vou sintetizar aqui, dizendo o seguinte, todos os espíritos que não são puros, que não são da primeira ordem, têm ligados a si mesmo, durante todo o seu processo evolutivo, um espírito elevado, que é o seu anjo guardião. Olha que coisa linda. Lei natural, lei de Deus, todos. E esse anjo guardião está exercendo uma missão dada por Deus. Então não é uma escolha dele. Ele recebeu a missão, tem que cumprir, porque foi dada por Deus. Como ele é um espírito elevado, ele cumpre. Então você já imaginou? Cada um de nós, 7 dias por semana, 24 horas por dia, tem um espírito elevado para nos ajudar? Já pararam para pensar isso? Por isso que, ao falar do anjo guardião no Livro dos Espíritos, pergunta 495, vou dar aqui a referência para vocês chegarem em casa e estudarem, essa pergunta 495 é extraordinária, quando Santo Agostinho de São Luís apresenta a doutrina dos anjos guardiães. Ele vai dizer que é uma penosa missão, de forma difícil, realmente, não é fácil. Mas
Como é uma missão, gente, dada por Deus, use. Eu uso todo dia. Eu não durmo sem orar o meu anjo de guarda, não acordo sem orar. E durante o dia também. Se eu tenho que tomar alguma decisão difícil, fazer alguma coisa, eu oro pedindo ajuda e eles ajudam. Porque para ouvir o anjo guardião, está no mesmo item 495, Santo Agostinho e São Luís dizem, para ouvir o anjo guardião, todos somos médiuns. Há dois sentidos da palavra médium na obra de Kardec. O Livro dos Médiuns, o item 159, quando Kardec dá a definição do médium. Primeiramente, todo aquele que sente num grau qualquer a influência dos espíritos. Bom, todo mundo sente num grau qualquer, todo mundo é médium. Mas existe o sentido usual comum, que vai receber até nomes, por exemplo, médium psicógrafo, médium vidente, médium audiente, médium falante, médium pneumatógrafo, médium de efeitos físicos. Estes que recebem nomes especiais é uma propriedade do organismo, orgânica. Tem nada a ver com a alma, nada a ver com o progresso da alma, nada a ver com a evolução do espírito. É uma propriedade biológica, orgânica, que nem todo mundo tem. Eu, por exemplo, não sou médium nesse sentido visual. Mas no sentido geral, todos somos. Todos podemos capturar. E sofremos influência dos espíritos, podemos entrar em interação com o nosso anjo guardião. Qual é a diferença de um médium entrando em interação com o anjo guardião de quem não é médium nesse sentido específico? É que a gente tem mais dificuldade de identificar. O médium, por exemplo, se for audiente, ele vai escutar essa voz. A gente, quando entra em comunicação, a gente acha que é o próprio pensamento. A gente tem dificuldade de fazer a diferença. Então, quando eu oro ao anjo guardião e eu recebo uma orientação, é como se eu estivesse pensando, como se fosse o meu pensamento. Como é que você faz? Você vai aprendendo a fazer a diferença pelo conteúdo, pela informação. Então, essa informação eu não pensei. De onde veio isso? Eu não pensei. Às vezes, uma dona de casa está ali no quarto, aí de repente vem uma vozinha, está pegando fogo lá na cozinha. Ela sai correndo. Como está pegando fogo na cozinha? De onde ela tirou esse pensamento? Corra lá. Então, nós todos podemos entrar em contato com esse espírito elevado. Ele é da segunda ou primeira ordem. Em geral, óbvio, por uma questão de lógica, o espírito imperfeito deve ter mais o espírito da segunda ordem, como o seu anjo guardião. Porque a gente não precisa de um puro para cuidar da gente, porque a gente está muito lá embaixo, né? Basta um espírito bom. Mas quem é espírito bom é muito provável, dependendo do grau evolutivo dele como espírito bom, que ele tenha como anjo guardião um espírito da primeira ordem. Para dar um exemplo textual, Allan Kardec. Allan Kardec vai escrever na Revista Espírita que o seu guia espiritual era o Espírito de Verdade. Textual. Se duvidar, bota na Kardecpédia que você vai achar. Meu guia espiritual, o Espírito de Verdade. Bota essa frase, você vai ver Kardec falando, meu guia espiritual, o Espírito de Verdade. E você vai encontrar em vários lugares o Espírito de Verdade e outros Espíritos dizendo quem é o Espírito de Verdade. O Espírito de Verdade é Jesus. Então, o guia espiritual de Allan Kardec, seu anjo guardião, era o próprio Cristo. E é o próprio Espírito de Verdade que se identifica assim. Primeira vez que eu falei isso, acho que tem mais de 20 anos, eu recebi muita pedrada. Como? Um absurdo! Mas eu dei as provas estão na obra de Kardec. Por exemplo, Erasto vai chamar o Espírito de Verdade o mestre de todos nós. Erasto, o Espírito Erasto, tem na Revista Espírita uma passagem que ele diz o Espírito de Verdade como mestre de todos nós. O Espírito Hahnemann, criador da homeopatia, vai na Revista Espírita dizer o Espírito de Verdade que dirige este globo, dirige a Terra. E o Espírito de Verdade, em várias de suas mensagens, ele vai se identificar. Seja dizendo, em verdade vos digo,
Venham como outrora os transviados filhos de Israel. Venham como outrora, então já veio antes. E tem uma mensagem ainda mais direta na Revista Espírita, quando Allan Kardec lança a primeira edição do Evangelho segundo o Espiritismo, que tinha o título Imitação do Evangelho segundo o Espiritismo. Vocês podem baixar até o original francês na Kardec Pede. Quando Kardec lança, ele coloca na Revista Espírita uma mensagem do Espírito de Verdade, falando dessa obra. Aí ele diz assim: eu vim há 18 séculos. 18 séculos? Estamos lá no século 1864. Eu vim há 18 séculos e disse: há muitas moradas na casa de meu pai. Precisa assinar? Não precisa. Então, quando era um espírito muito evoluído, Kardec era um espírito da segunda ordem, e provavelmente no maior classe da segunda ordem, porque a segunda ordem ela tem 4 classes. Então, naquela de 1 a 10, o espírito puro só tem uma classe única, o número 1, quando você numera de 1 a 10. Lembra que eu falei? As classes é para numerar de 1 a 10. As ordens são 3. Então, número 1, espírito puro ou perfeito, Jesus. Espírito verdade. Número 2, aí vem ele usa a mesma palavra aqui, por isso que às vezes você pode confundir. Número 2, espírito superior. Mas não é o superior aqui. Aqui é o superior por uma posição lá inferior, ou elevado por uma posição inferior. Cuidado, as palavras têm que ser lidas no seu contexto. O número 2, da categoria de 1 a 10, 1 é puro, 10º, o pior de 12 é o impuro, o número 2 são os espíritos superiores. E é muito provável que Kardec estava exatamente no número 2. Por isso, o seu anjo guardião tinha que ser superior a ele, tinha que ser número 1. Ok? O espírito, então, não tem paixões más. Por quê? O espírito predomina sobre a matéria. Ou seja, o corcel é totalmente sob controle. Agora você fala, e o espírito bom? O espírito puro. Olha a definição. Nenhuma influência da matéria. É claro que aqui se trata de influência moral. Nenhuma influência da matéria. Então ele não tem paixão, nem boa nem ruim. Não sofre paixão. Fala, mas o amor de um espírito puro não é um amor-paixão. Esse amor incondicional, esse amor que Jesus sente por todos nós, não é amor-paixão, porque não tem influência da matéria. É um sentimento puro por excelência. O nosso amor ainda tem as marcas da influência material dele, não. Então, Jesus tem sentimentos elevados, não tem paixões, porque ele não sofre nenhuma influência da matéria. Influência aqui é moral, é uma influência moral, não influência da matéria, senão ele não poderia nem enxergar. Né? Se ele enxerga o mundo corporal, se ele enxerga o plano dirige, ele tem que interagir com a matéria de alguma maneira. Aqui é influência moral, ou seja, a matéria não provoca nenhuma influência no seu mundo interior de sentimentos. Ele não tem paixões. Ele não tem um corcel para governar. Ok? Porque ele já eliminou todos os vínculos com a matéria. Pensa bem, que não dá nem para a gente imaginar o que é isso. É um sentimento puro que a gente sequer consegue imaginar. Porque o nosso sentimento é muito material. Tem muito daquilo que é a influência do corpo, né? Enquanto que um espírito puro, não. O seu sentimento é de uma pureza que a gente tem dificuldade de conceber. É um amor incondicional, é um amor a todos. É muito diferente do que nós estamos acostumados. Por isso, eles estão numa ordem superior aos espíritos bons, que ainda têm somente boas paixões, mas ainda têm boas paixões. Ou seja, ainda são paixões que decorrem, de certa forma, de uma influência material. O seu perispírito ainda tem uma estrutura de matéria que não é, como no caso do espírito puro, que a gente nem consegue imaginar o que é o perispírito de um espírito puro. Como vai dizer Kardec no ensaio teórico das sensações dos espíritos, item 257 de O Livro dos Espíritos. Eles têm sensações que a gente não tem. Eles enxergam o mundo de uma forma que nós não enxergamos.
A gente não consegue entender como o espírito puro percebe, porque não é como a gente percebe. É algo muito fora da nossa capacidade ainda de compreensão, porque ele não tem um espírito puro com qualidades materiais, um perispírito com qualidades materiais como o nosso. Kardec diz, no espírito puro é como se o perispírito confundisse com a própria alma, tal grau de pureza. É algo que a gente não consegue ainda entender. Por isso são espíritos que estão no nível muito elevado. Não é à toa que você vai ler o Evangelho de João, o evangelista, quando ele vai falar do Cristo, ele gerou o problema da Santíssima Trindade. Ele olhava o Cristo como Deus, porque estava tão distante de todos, que João acabou dando ali algumas deixas de identificação com o próprio Deus. Isso gerou a ideia de que Jesus e Deus é uma pessoa só. Por quê? Porque João viu que estava diante de algo que muito além daquilo que a gente conseguiria conceber em termos de espírito. Muito, muito, muito na frente. A lei dos espíritos puros tem a superioridade moral e espiritual absoluta com relação às outras ordens. Mas o espírito puro sabe a verdade. A gente fica tateando ela, né? Por isso que Jesus vai dizer, eu e o Pai somos um. Eu não faço a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Então é algo muito distante. Não dá nem para a gente fazer análise psicológica do espírito puro. Está além da nossa capacidade de reflexão. Então a gente já vai só até aqui, né? É espírito bom. Tentar ir além. Então nós temos que ter como meta a segunda ordem. A nossa primeira meta é alcançar a segunda ordem. Muito cuidado para a gente não ser pretensioso, já querer ir para a primeira ordem. Calma, nós vamos demorar milhões de anos para lá ainda. Esquece, nós ainda temos que domar o corcel. Nem um corcelzinho a gente conseguiu domar ainda, a gente já está querendo. Então, o grande trabalho nosso é nossa meta, transformarmos em espíritos bons da escala espírita. Primeiro, tomarmos esse corcel, aprendermos bastante, estudarmos bastante para o desenvolvimento intelectual, porque o espírito puro está lá em cima, até no intelecto. Ele conhece a verdade, nós temos que estudar muito e, ao mesmo tempo, mudar nossas emoções. Olha, é tão importante as paixões que é o elemento chave para a escala espírita e para a evolução do espírito. Você pode ter um espírito que domina a física, a matemática, a filosofia, qualquer ciência. Se ele sentir raiva, ódio, ele é da terceira ordem. Aí ele vem gravar para você, eu sei tudo isso falso. Ah, você sente ciúme? Terceira ordem igual eu. Começa a ficar aí. Então, veja que a ordem, a evolução não se dá predominantemente na escala pelo conhecimento intelectual. Ele é parte, mas não é ele que determina o salto. Você pode estudar tudo das ciências, dominar todas as ciências, todas as artes, mas se você sentir raiva de alguém, ódio, você ainda está na terceira ordem, vai ter que encarnar em provas para poder abandonar essas paixões más, dominar o corcel. Então, continua. Claro que é a terceira ordem mais evoluída que a gente, que pelo menos no intelecto ele já aprendeu muito, mas ainda é a terceira ordem. Nós não vamos dar um salto se a gente não pegar esse corcel firme. Por isso, como o relógio não para aqui, eu vou ir para o final. A gente entender isso aqui, ó. Não vou passar de 1 hora com vocês, porque cansa muito, né? Não para mim, eu ficaria aqui, eu estou acostumado a fazer seminário de 6 horas, 8 horas, falando sobre a obra de Kardec. Então, mas a gente tem que ter uma palestra, apenas uma provocação, para vocês saírem daqui e estudarem. Olha essa pergunta. Nosso objetivo não é ir para a segunda ordem? Olha a pergunta, 912. Qual o meio mais eficiente
de combater-se o predomínio da natureza corpórea. Olha que pergunta inteligentíssima de Kardec. Ele não quer um meio, ele quer o mais eficiente. Você sabe o que é o meio mais eficiente? É o que vai dar resultado mesmo. Não tem jeito de não dar resultado. Se você usar esse meio, vai dominar a natureza corpórea, vai dominar o corcel. Quer um meio para dominar o corcel que vai dar certo? Olha a resposta. Praticar a abnegação. Veja o papel importante desta virtude, a abnegação, que a gente não para pensar nela. Claro que você pode chegar a olhar no dicionário para ver o que é abnegação, mas não é suficiente. Aí eu recomendo que vocês vão no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, Cristo Consolador, o Espírito de Verdade. Tem uma mensagem maravilhosa em que ele fala da abnegação e do devotamento. Duas virtudes que sintetizam também a caridade. Se você vai olhar a definição de caridade na obra de Kardec, você vai encontrar a primeira delas, a grande síntese, no Livro dos Espíritos, na pergunta 886, em que Kardec e os Espíritos pegam 3 virtudes para definir a caridade. Quem se lembra? Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, tal como a entendia Jesus? Olha que pergunta genial de Kardec. Se Kardec perguntasse qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, ele teria cometido um erro filosófico, que não existe verdadeiro sentido para nenhuma palavra. Por isso o dicionário mostra que todas as palavras são polissêmicas, não tem sentido verdadeiro. O sentido é dado ou pela opinião de alguém ou pelo texto. O que ele fez? Verdadeiro sentido, tal como a entendia Jesus. Ele queria o verdadeiro sentido para Jesus. Aí está correto. Qual o verdadeiro sentido para Jesus da palavra caridade? E a resposta foi genial, né? Quem lembra? Benevolência para com todos, inteligência para com as faltas alheias e perdão das ofensas. Então, benevolência, indulgência e perdão. Mas o Espírito de Verdade também vai, nesse texto admirável do capítulo 6 do Evangelho, usar 2 outras virtudes para também significar a caridade: o devotamento e a abnegação. Há palestras minhas aí, acho que está no Kardec Play, em outros lugares, as pessoas colocam na internet, em que eu explico por que devotamento e abnegação são também as 2 virtudes que sintetizam a caridade. Não dá para fazer isso aqui, seria mais de 1 hora de palestra. Mas, pelo menos, vamos tentar entender o que significa a abnegação, já que é o meio mais eficiente para a gente domar o corcel. Querem vencer o ciúme, o orgulho, a inveja, a mágoa, o ódio, o egoísmo? Aí, ó, o segredo está aí. O que é essa abnegação? É a negação de si mesmo e a disposição de pôr-se a serviço dos outros ou de Deus, com o sacrifício dos próprios interesses. Você vai se colocar a serviço de Deus ou dos outros, com o sacrifício dos próprios interesses. Essa última frase é de chutar a canela. Mas hoje eu tenho ali o meu filme, a minha novela, estão me chamando lá na casa espírita, que tem gente lá precisando. Eu tenho que participar de alguma atividade para ajudar alguém. Mas logo agora é meu capítulo final da novela. Eu tenho outro compromisso. Com o sacrifício dos próprios interesses. Porque toda virtude é necessariamente desinteressada. Se não há desinteresse, não há virtude. Por isso que Kardec vai, inclusive, colocar uma pergunta no Livro dos Espíritos, ao tratar da virtude, que a gente fica assim, meu Deus. Ele pergunta assim: não vou falar aqui literalmente, vou sintetizar. Ele pergunta se o indivíduo praticar o bem pensando no que ele vai ganhar na vida futura, se ele pode fazer isso. Aí a resposta dos Espíritos: o bem deve ser feito caridosamente, isso é com desinteresse. Olha que coisa.
com desinteresse. Eu costumo dizer o seguinte: nós temos uma escala com respeito ao bem e ao mal, que eu vou resumir assim: pior coisa do mundo, fazer o mal. Não pratique o mal. O que é o mal? Que é contrário à lei de Deus. Onde está a lei de Deus? Você já está na consciência agora, que eu já aprendi muito, mas é bom reler as leis de Deus na obra de Kardec. Terceira parte dos Espíritos, ou Evangelho segundo os Espíritos. Leia, decore. Ali estão as leis de Deus. Então, fazer o mal é proceder contra o que está ali. Fazer o bem é proceder de acordo. Resumiu? Bom, pior coisa do mundo é praticar o mal. É o mais baixo. Praticou o mal, gente, você vai sofrer as consequências desse mal praticado. Isso é que Kardec, os Espíritos, chamam de punição, o castigo de Deus. A pessoa pensa que essas palavras não existem, diz que Deus existe. Está lá. Livro dos Espíritos, pergunta 1009. O que é o castigo? A consequência que vai surgir de você praticar o mal. Por exemplo, se você comer em excesso, você vai passar mal. Isso é castigo. Castigo é a consequência do mal que você praticou. Chutou uma pedra, contrariou uma lei da física. O músculo, o osso do seu dedo não está preparado para esse choque. Você contrariou uma lei natural. Chuta a pedra para ver. De preferência descalço, por do ar. Ok? Agrida alguém. Então, fazer o mal, você vai sofrer as consequências. E vai ter que reparar. Esse é um outro elemento que o Espiritismo coloca. As pessoas pensam que só sofrer. Então, você imagina a cena: o sujeito vai, mata um pai de família. Ok? Matou. Foi preso na terra. Tem uns que escapam. Mas foi preso. Ficou lá 30 anos preso, sofrendo numa prisão. Tá bom. Espiou. Agora tem que reparar o mal que ele fez. Por quê? Imagina se aquele pai de família tinha esposa, filhos, e ele era quem sustentava essa família, educava. Essas pessoas se perderam. Imagina isso. Esse cara vai ter que voltar, às vezes, em várias existências, para atender a mulher, os filhos, que com a sua conduta, ele prejudicou ao matar o pai daquela família. Então não é só sofrer. Kardec diz: só a reparação anula a causa. A justiça divina não para na expiação. Você tem que reparar o mal, e diz Kardec: só se repara o mal por meio do bem, fazendo bem. Então, se você faz o mal, você pode atrasar seu processo evolutivo em algumas existências, porque você vai ter que reparar. Código Penal da Vida Futura, homenagem aos 160 anos do Céu e do Inferno, que está comemorando esse ano. Vai ler lá, a cada um segundo as suas obras, artigo 33 do Céu e do Inferno, do Código Penal. Então, fazer o mal, gente, nunca. Então, o segundo passo, então eu não vou fazer o mal. Bom, melhorei um pouco, né? Saí do fazer o mal, não vou fazer o mal. Não, não estou fazendo o mal. Aí tem a pergunta 642 de O Livro dos Espíritos. Para agradar a Deus e assegurar a sua posição futura, bastará que o homem não pratique o mal? Não. Cumpre-lhe fazer o bem no limite de suas forças, porquanto responderá por todo o mal que haja resultado de não ter feito bem. Olha, meu Deus. Então, não fazer o mal não é suficiente, porque se a minha omissão deu oportunidade para que alguém fizesse o mal no meu lugar, porque eu fui omisso, responderá por todo o mal que haja resultado de não haver praticado bem. De novo, se eu não faço o mal, eu ainda poderei ter que espiar e reparar o mal que surgiu da minha omissão. Então, se avançou um pouquinho, né? Então, você tem que fazer o quê? Fazer o bem, cumprir a lei de Deus. Tá bom. Mas será que para aí? Não. Vamos dar um exemplo. Um político, em época de eleição, resolve distribuir cesta básica numa comunidade carente. Cesta básica que ele comprou com o seu dinheiro, que ele ganhou honestamente. Ok? Então, estou tirando todo o contexto de corrupção. Não, ele ganhou honestamente seu dinheiro, resolveu
atender aquela comunidade pobre dando cesta básica. Ele está fazendo mal? Não, está fazendo bem. Mas no Espiritismo é mais exigente. Você tem que dar um salto para a virtude. Qual a diferença entre bem e virtude? Vou explicar agora. A virtude é o bem desinteressado. Se esse político botou o santinho lá, ou lembrou, olha, gente, não esqueça, estou lá na eleição. Ele fez o mal? Não. Ele não foi virtuoso. Olha a diferença. A virtude é o mal por ardor natural do coração, por respeito a Deus e por amor ao próximo. Sem nenhum cálculo do que ele vai ganhar ou perder. Se ele calcula, eu fazer ali, eu vou ganhar a voz. Ou, nessa pergunta que eu citei, podemos explicar, na outra vida o senhor está anotando aí, né, Deus? Ó, eu estou aqui no centro espírita todo dia, eu vou lá naquela comunidade, estou atendendo todo mundo, estou lá na escolinha de evangelho, estou na mocidade, estou lá nas atividades sociais da casa, estou anotando aí, senhor. Eu estou fazendo bem, porque nada disso que eu falei aqui é mal. Ir para a casa espírita, trabalhar, mas eu não estou sendo virtuoso. Aí você fala, então você tem que combater isso? Não, tem que educar da seguinte maneira. Chega alguém na casa espírita, é muito comum. A pessoa chega querendo uma doença, queria ser curada, né? Ela vem, pede ao presidente da casa, eu quero ajudar aqui nas atividades. Se é uma casa que atende crianças, velhos, ele trabalha assim, mas ela está lá, ó, Deus só está vendo, você é curado, você é curado. O que acontece? Ela está fazendo bem. Nenhum mal disso e nunca desestimule essa pessoa, que ela está fazendo bem. Mas se ela abrir seu coração, na medida que ela for fazendo esse bem, ela vai gostando. Ela vai sentindo algo especial. Ela começa a amar aquelas crianças, aquele velho trabalho. Daqui a pouco ela esquece que queria ser curada. E mesmo que não for, ela diga, mesmo que eu não seja curada, não me interessa mais. O que me interessa agora é continuar servindo. Por ardor natural do coração, por amor a Deus. Aí ela deu um salto do bem para a virtude. Aí ela entendeu o que é a virtude. E enquanto ela não dá esse salto, ela não praticou a abnegação. A abnegação é quando você combate seus interesses pessoais. Estou servindo aos outros e a Deus sem nenhum interesse. Lembra os primeiros cristãos iam para a arena? Sabiam que iam ser devorados pelos leões. Iam perder a vida. Voltaram atrás? Fugiram? Isso é virtude. Seu interesse pessoal não entrou em xeque. Não entrou na discussão. Veja se um anjo guardião vai agir conosco por interesse pessoal. Pensa bem, o que ganha conosco? Aborrecimento. Ele sugere para a gente não ser egoísta, a gente é egoísta. Sugere para a gente não brigar com aquela pessoa, a gente briga. Para a gente ser mais amoroso, para a gente ser mais educado, e a gente faz o contrário. Que interesse ele tem? Aprender com a gente? Pense em Jesus se tivesse interesse pessoal. Ele que sabia, como está nos profetas do Velho Testamento, que já previram que o Cordeiro de Deus sofreria tudo aquilo. Ele sabia que ia sofrer tudo o que ele sofreu, e mesmo assim veio por amor a nós. Se ele fizesse cálculo, não viria. Então, por que é importante a virtude? Para você nunca abandonar o bem. Porque se você age por interesse, pode ser que a prova venha ali na frente. Tão dura a prova, que aí você fala, até agora eu fiz o bem, porque eu não estava perdendo tanto. Mas perder tudo isso, não, agora não. Ou seja, enquanto você não projeta a virtude, as provas da vida podem fazer você desistir de continuar no bem, porque você estava fazendo bem por cálculo, por interesse. Então você pode desistir. Imagina, não, agora eu vou ter que perder a minha vida. Lembra? Pedro negou 3 vezes. Depois ele se reparou. Mas aquelas 3 negações mostravam que ele ainda tinha um certo interesse em preservar a própria vida. Não é? Porque quando o soldado, você é seguidor do Cristo, ele sabia que ia ser preso, ele recuou no primeiro momento. Mas depois ele vence. Depois ele dá o salto. E aí ele fica um exemplo de virtude, pedindo até para ser crucificado de cabeça para baixo. Não fugiu da luta. Paulo de Tarso não fugiu da luta.
que não importava a prova. Imagina, se chega a exigir você uma prova da própria vida para continuar fazendo bem. Você está disposto ou você, não, peraí, é demais, essa conta eu não quero pagar. Então você está fazendo bem, mas ainda não é virtuoso. Você não praticou a abnegação. Está claro? Então, gente, é por isso que eu digo sempre, nós temos que estudar Kardec, para compreender Kardec, para viver Kardec. Porque viver Kardec é viver o ensinamento de Jesus na sua mais completa pureza. Que Deus nos abençoe. Muito obrigado pela atenção. Muito obrigada, Pose. Que Deus abençoe. Pessoal, com calma, por favor, vamos deixar o Pose descer. Ele vai poder conversar com vocês lá embaixo, tá bom?